bom dia e sejam muito bem-vindos aqui aos Signos e Símbolos. Digam-nos lá como é que está a vossa energia. Quero saber também quem é que ainda não faz parte do grupo dos Ases de Energia, este grupo onde eu partilho conteúdos exclusivos para todas aquelas pessoas que se interessam por manter a sua energia em bem. Então vocês podem encontrar o link acima deste vídeo na descrição, pode ser o grupo do Facebook ou então o grupo do WhatsApp. Então vamos lá saber o que é que o Tarot vai trazer como orientação para os 12 nativos do Zodíaco esta semana e venha daí a hora do Tarot. Ora então, esta semana que se inicia a 20 e vai terminar a 26 de fevereiro. Então, perceber o que é que o Tarot dá como orientação para os 12 nativos. E começamos sempre aqui por Aquário. Seguimos para Peixes. Carneiro ou Áries, Touro, Gêmeos, Caranguejo ou Câncer, Leão, Virgem, Balança ou Libra, Escorpião, Sagitário e terminamos em Capricórnio. Então, muito bem, esta semana mais favorecidos estão os nativos de Aquário, estão também os nativos de Touro, os nativos de Caranguejo e também os nativos de Escorpião. Vamos começar por Aquário, então, com a carta de Tarot, o As de Paus. E o As de Paus traz a energia da força interior. Então, esta é uma semana em que estes nativos vão sentir assim grandes impulsos para começar algo. Então aproveitar esta energia, que esta energia é uma energia de força interior e de fé. E é isso que nos ajuda a movimentar coisas nas nossas vidas. Então, do ponto de vista amoroso, estes nativos, quem está numa relação, provavelmente vai sentir necessidade de trazer um novo projeto à relação, de trazer algo que impacte ou aprofunde mais a relação. Isso pode querer dizer mudar de casa, pode ser construir uma casa, pode ser juntarem-se, pode ser de facto ter família ou ter mais família. Portanto, a questão da maternidade e da paternidade também pode estar muito presente. Pode ser fazerem uma viagem em conjunto, portanto é toda essa manifestação, esse impulso para algo novo, diferente, mais ousado e mais atrevido dentro de uma relação. Quem não está numa relação, eu diria que tem esta semana a grande chance de se reencontrar com alguém que de facto valha a pena. Estes nativos também estão mais ousados, estão a sentir-se ou querem sentir esse entusiasmo por se apaixonarem. Então isso também é muito atrativo e provavelmente vão ser capazes de conseguir manter aqui essa condição social, não é? De estarem mais receptivos a conhecer pessoas. E isso com certeza pode abrir grandes portas no campo amoroso. No campo profissional, é a fé, digamos assim, é a força espiritual que vai movimentar estes nativos, é quase que aquele chamamento interior para fazerem algo com essa capacidade de força, mas que é uma força que vem do espírito, não é uma força que vem do corpo físico. Então isso impulsiona-nos a ter mais ação na nossa vida. Esta é uma semana onde tudo que são projetos que estiveram na gaveta e que entretanto estes nativos tiveram algum receio de os colocar em prática, esta semana vão tentar isso, vão de facto manifestar essa vontade. Pode ser mesmo uma nova aprendizagem, vocês a quererem tirar um curso ou um workshop, algo que vos faça aprender mais sobre determinada matéria e que também vos ajude a impulsionar a vossa vida profissional e financeira. Então há uma grande capacidade destes nativos de movimentação, nada está parado ou então não devem estar parados esta semana. Cumpram tudo aquilo que devem e acham que é
passível de vocês fazerem, porque são sempre aquelas coisas que nós sabemos que temos que realizar, mas andamos a procrastinar, a adiar constantemente. Esta semana vocês vão levar assim uma lufada de uma energia de fogo expansiva que devem aproveitar então para colocar projetos em ação, para colocar as vossas ideias ao dispor dos outros. Então manifestem tudo isso esta semana, porque com certeza vai correr bem. Vocês estão dispostos a elevar montanhas com essa força espiritual. Em termos de saúde, é uma carta que fala muito de algum relaxamento, de tudo o que são terapias que vos deixem mais relaxados, a meditação também, a oração, a contemplação, ler bons livros, é algo que estes nativos podem aliar aqui na sua semana para trazer ainda mais energia que traz o As de Paus, que é a energia da força interior. Vamos agora para Peixes. Peixes tem a carta de tarô, a Temperança, e a Temperança traz a energia do equilíbrio. Então, uma semana bem harmoniosa, uma semana suave, digamos assim, que toda a gente gosta de ter assim uma semana de vez em quando, não é verdade? Então, a Temperança vem dizer a estes nativos algo essencial, que é: persistam no caminho que já traçaram, deem continuidade a tudo o que já têm em mãos, com mais paciência, com mais resiliência. Portanto, uma atitude mais perseverante é aquilo que vocês devem ter em mente esta semana. Não desistam das coisas, insistam e persistam. Em termos amorosos, quem está numa relação vai sentir essa suavidade na relação, vai sentir essa complementariedade, digamos assim. Então, os diálogos, a comunicação é feita de uma forma mais franca, mais honesta, mais pacífica. Há aqui essa cumplicidade entre os casais a acontecer, que vai trazer muita harmonia. Pode ser também um sinal de que pode haver harmonia a mais, entre aspas, não é? Porque nunca a harmonia nunca é a mais. Mas pode ser que estes nativos desta semana tenham uma atitude um pouco mais pacífica. E pode fazer sentido algumas vezes, noutras, se esse posicionamento for muito longo no tempo, significa que às vezes vocês podem estar a abdicar um pouco da vossa própria opinião para não entrar em conflito. Bom, e isso não é para permanecer. Esse tipo de atitude pode ser nociva a longo prazo. Então, se fizer eco na vossa realidade, percebam o quanto também têm que mostrar a vossa essência, o quanto vocês também têm que dar uma opinião sobre as coisas, e não manterem esse posicionamento só conciliatório. Isso é uma atitude que vocês devem ter em conta. Quem não está numa relação, há aqui abertura de caminhos. Então há um aviso de que também é preciso que vocês se coloquem nessa posição de abertura, de receptividade, caso queiram arranjar alguém para um relacionamento. Portanto, portas se abrem para estes nativos. Então esse caminho de encontro com alguém que de facto seja, ou que traga essa harmonia também para o campo amoroso, que traga uma relação mais saudável, vocês também estão mais equilibrados, digamos assim, emocionalmente, e isso é positivo e também vai com certeza atrair melhores pessoas para a vossa vida amorosa. Em termos de trabalho, os acordos, as negociações estão favorecidos precisamente por esta atitude conciliatória que estes nativos vão ter. É aqui também indicador de que, se vocês insistirem em tudo o que já começaram, se forem perseverantes, portas de maior prosperidade se abrem para vocês. É uma carta favorável ao estabelecimento de parcerias ou usufruírem de prestadores de serviços que de facto ajudem e colaborem nos vossos projetos, nos vossos negócios, ou eventualmente naquilo que são as vossas tarefas em termos profissionais. Então é uma carta que vocês também vão equilibrar muito bem aquilo que ganham com aquilo que gastam, então essa harmonia será sentida também no campo financeiro. Em termos de saúde, atenção à bexiga e aos rins, estes serão os pontos fracos que sugere esta carta. Então andarem bem hidratados, beberem muita água, já sabemos que é e faz bem à saúde, então insistam nessa ingestão de água esta semana para precaver qualquer situação nestes órgãos. Então, para os nativos de Peixe, carta de tarô, a Temperança e a energia do equilíbrio. Seguimos agora para Carneiro ou Áries. Tem a carta de tarô, o Rei de Espadas. O Rei de Espadas é uma carta que diz um bocadinho a estes nativos que são de facto
pessoas guerreiras, que são de facto nativos que abrem caminhos, que têm mais coragem do que medo, só que esta energia é preciso ser bem controlada, sob pena de trazer algum prejuízo pessoal a estes nativos, porque quando estamos a exercer demasiado controle sobre as situações, o que acaba por acontecer é que perdemos completamente o controle. Então esta é uma semana em que vocês têm que ser mais flexíveis com as situações, relativizem mais, não sejam tão rígidos na vossa postura. Portanto, nós não pensamos todos da mesma maneira, então isso vai-vos ajudar a relacionar de uma forma mais positiva com os outros. Portanto, não estarem a ser tão exigentes com os outros e convosco é aqui uma dica importante para esta semana. Então, ao nível amoroso, esta é uma carta que sugere sempre que pode haver uma energia mais impulsiva, mais compulsiva, de reações um pouco mais acesas, de falta de tolerância para com o outro, de falta de paciência. Então, se estão numa relação, vejam bem o quanto isso pode pôr em prejuízo a relação. Então, um bom exercício é vocês respirarem, não é? Inspirarem, segurarem a respiração, soltarem, fazerem aqui uma respiração que vos permita pensar bem antes de agir, será importante. Não sejam agressivos, sejam antes assertivos. Então não falem só, escutem também, mas escutem com o coração. Não é só escutar com os ouvidos, é escutar também com o coração. Percebam o posicionamento dos outros, mostrem o vosso posicionamento, mas de uma forma mais madura e também mais sensata esta semana. Podem entrar aqui em conflito por causa da vossa falta de tolerância e de uma posição também muito rígida de quererem sempre as coisas à vossa maneira. Quem não está numa relação, provavelmente também tem que fazer aqui um pouco de trabalho em si mesmo. O que é que vos está a afastar de uma relação? Será também a vossa posição exigente, extremamente racional, que vos impede dessa aproximação? Será medo? Será insegurança? Será também, às vezes, crenças que vos limitam e não vos deixam chegar aqui a uma conexão? Bom, é importante que esta semana vocês olhem mais para esse tipo de posicionamento, caso queiram, de facto, encontrar alguém para manter uma relação. Em termos de trabalho, estes nativos têm um grande potencial. Porquê? Porque a mente está forte em termos de inteligência, de cognição, então vocês percebem muito bem as coisas, entendem muito bem qual é o momento certo para agir, encontram facilmente solução para os problemas, então ampliam também estratégias, movimentações ao nível financeiro e profissional. Vocês vão destacar-se precisamente por causa dessa astúcia que vocês vão ter. Mas atenção, porque às vezes esta energia também traz aqui alguma arrogância, digamos assim, lado a lado, e é importante que essa arrogância dê lugar antes a um lado mais humilde, e se vocês conseguirem essa humildade, mas preservando também toda a vossa inteligência, toda a vossa capacidade de agir, isso será um must para todos os acontecimentos profissionais esta semana e vai fazer-vos então ter esse espírito de liderança, serem destacados e trazer-vos também mais autonomia e mais independência. Então usem esta energia a vosso favor e abdiquem um pouco mais de serem tão controladores das situações. Em termos de saúde, esta é uma semana em que vocês têm que relaxar para que este posicionamento não vos deixe também endurecidos ao nível muscular e ósseo. Então fazerem exercícios que relaxem, ou até pode ser exercícios que cansem, porque a ideia mesmo é que vocês, ao final do dia, se sintam mais suavizados. Então, tudo isso deve ser sair com amigos, conviver também, estarem com pessoas divertidas, é algo que ajuda a desvanecer esta energia mais racional que os nativos de Carneiro ou Áries vão ter esta semana. Então, para eles, carta de tarô, Rei de Espadas e a energia do controle. Agora seguimos para Touro. Touro tem a carta de tarô, a Rainha de Ouros, e a Rainha de Ouros traz a energia do conforto. Esta é uma carta assim bem maternal, é uma carta assim bem cuidadora, então essa energia que vai estar presente nestes nativos, o quererem cuidar de si mesmos
e é muito importante começarem por si mesmos, mas também dos outros. É uma energia que vai vos trazer essa sensação de maior estabilidade, de maior segurança. Vocês também estão com os pés bem assentes na terra e isso vai vos trazer aqui uma dinâmica especial. Ao nível amoroso, quem está numa relação vai sentir, de facto, esse empenho, ou vai estar mais disponível, vai querer também presentear mais as suas caras metades, entre aspas, não é? As pessoas que mais amam vão estar aqui destacadas esta semana porque estes nativos querem dar mais atenção, querem promover esse convívio, essa troca constante. Então, as conversas serão boas, vão usufruir ou querer usufruir também de mais prazer, de mais erotismo dentro da relação, e isso traz aqui uma grande vantagem para as relações já existentes. Quem não está numa relação tem aqui a vantagem de estar muito atraente porque está a cuidar de si mesmo, e esse cuidar de si mesmo acaba por ser magnético, não é? Quem é que não gosta de olhar alguém que se cuida? Quem é que não gosta de ter alguém que está bem disposto, que está otimista? Então essa é uma capacidade que estes nativos vão ter e vão com certeza atrair pretendentes para a vossa vida, ou vão com certeza, se estiverem a iniciar alguma situação, ter o empenho e dedicação certos para fazer tudo funcionar no bom caminho. Em termos de trabalho, estes nativos têm aqui uma capacidade de grande versatilidade, então quase que conseguem desempenhar vários papéis ou fazer várias tarefas ao mesmo tempo, com uma habilidade fora do comum. Vão saber também usar muito bem os recursos que têm em mãos, mesmo que sejam pequenos, eles vão conseguir fazer grande com o pouco que têm. Isso é extremamente importante, é extremamente gratificante e extremamente próspero. Então, abre-se caminho ao nível financeiro, percebem que estão a ter mais ganhos, percebem que estão a crescer e a desenvolver esta semana de uma forma muito positiva e que vos vai, com certeza, trazer frutos daquilo que estão a semear, entretanto. Em termos de saúde, é cuidar da aparência, continuarem a cuidar de vocês, fazendo exercício físico, alimentando-se bem, estar perto da natureza, fazerem coisas que vos dão muito prazer, que vos trazem alegria, é de facto algo que tem que estar incluído, algo que também motiva ainda mais esse cuidado, fazerem massagens, fazerem um spa, um tratamento de beleza. Isso também colabora com a energia aqui da nossa Rainha de Ouros, que é a energia do conforto. Agora passamos para Gêmeos, também tem uma rainha, mas desta feita é a Rainha de Copas. A Rainha de Copas traz a energia da bondade, da compaixão, da empatia. Então esta é uma semana em que os nativos de Gêmeos vão estar muito mais receptivos ao cuidado, ao amor, ao afeto. Então esta é a grande capacidade de generosidade e bondade que os nativos de Gêmeos vão ter esta semana e com certeza também deixa que a semana seja mais harmoniosa. Então, ao nível amoroso, estes nativos estão assim, com essa vontade de mimar mais, de acolher mais, de abraçar mais, de beijar mais. Então essa presença, digamos assim, emocional vai com certeza alimentar e nutrir mais as relações já existentes e de uma forma muito positiva. Quem não está numa relação está emocionalmente preparado para iniciar uma, porque essa conexão com os outros está a ser feita de uma forma muito bonita, muito delicada. Então estes nativos também vão estar cativantes, vão cativar os outros, precisamente por essa atitude mais carinhosa, mais mimenta, mais ternurenta que vão ter. Portanto, essa compreensão dos outros, das necessidades dos outros, vão abrir-vos muito mais os olhos sobre as vossas próprias necessidades, e isso é muito positivo. Em termos de trabalho, estes nativos vão ser grande fonte de apoio. Essa generosidade, essa bondade também está aqui na dinâmica do trabalho, então vão apoiar muito os seus colegas de trabalho, os seus patrões, vão apoiar muito as suas causas, vão de facto trazer aqui essa entrega, essa dedicação. Então quase que tudo aquilo que abraçarem esta semana vão abraçar com essa atitude mais amorosa,
de facto estarem a acreditar que tudo o que fazem, fazem no bom sentido. Isso traz aqui esse otimismo, esses sorrisos para dentro do trabalho, essa satisfação e realização pessoal. A intuição é o ponto forte destes nativos, então, por favor, saibam usar a intuição. A intuição é, de facto, quando nós aliamos o nosso lado racional com o nosso lado emocional e ampliamos a visão das coisas. E esta semana vocês vão ter isso destacado, então usem isso a vosso favor, ouçam mais aquilo que a intuição vos diz, porque ela é um indicador do caminho que devem seguir. Em termos de saúde, as emoções serão um ponto sensível, embora estejam mais equilibrados emocionalmente, também se comovem mais, também fazem um bocadinho aquele efeito de esponja, então é aqui que devem ter cuidado. Porquê? Porque também estão receptivos, como estão receptivos às energias positivas, também estão receptivos às energias negativas. Então têm que aprender a cuidar mais isso, não é? A fazerem a vossa higiene energética. Então afastarem-se de ambientes que são tensos, que são densos, ou de pessoas que se estão sempre a vitimizar e a falar de forma pessimista e negativa. É algo que é bem sugerido esta semana. Então afastem-se mais desses ambientes para manterem este equilíbrio e para que a vossa bondade, não é, não passe a ser ingenuidade e vocês captem essas energias alheias e que vos prejudicam. Então tudo o que sejam terapias relacionadas com a água, terapias holísticas ou alternativas, vão favorecer a energia dos nativos de Gêmeos esta semana. Então, para eles, carta de tarô, rainha de copas e a energia da empatia. Seguimos agora para Caranguejo ou Câncer, com a carta de tarô, o Imperador. Então, uma carta forte, é uma carta até de um certo espírito rebelde que estes nativos vão ter, mas é um espírito rebelde que mostra a essência líder que eles têm dentro de si de uma forma sublinhada esta semana. Aproveitem essa energia para trazer mais concretizações à vossa vida. Então, sobretudo as concretizações materiais, que têm a ver também com a construção de família, com a construção de relacionamentos mais sólidos, com a construção de um trabalho que seja também mais enraizado e que traga progresso, é algo que estes nativos vão conseguir. Então, utilizem a energia do Imperador a vosso favor de uma forma poderosa. Ao nível amoroso, há aqui esse destaque, não é, destes nativos saberem muito bem para onde é que querem ir numa relação, isto dentro de quem está numa relação, e vão definir esse caminho, vão querer falar sobre ele, querem aprofundar as relações, querem manter essa segurança e estabilidade nas relações, e isso só pode levá-los a um porto mais seguro, só pode levá-los a chegar mais longe. Atenção, porque esta energia também que traz o Imperador é uma energia muito líder e eu diria que o ponto fraco dela é, de facto, quererem liderar a mais e não terem em conta a opinião do outro. Então é importante que vocês façam esse exercício numa relação, porque dentro de uma relação são dois, não é um, e então ouvirem mais o que é que o outro acha, perceberem também qual é o ritmo do outro, será extremamente importante e benéfico, e aí sim funcionará muito bem para chegarem mais longe numa relação. Agora, a imposição, uma atitude mais rígida, pode então prejudicar a vossa relação. Então tenham aqui, saibam dosear esta liderança que vão ter esta semana. Para quem não está numa relação, eu diria que vai querer procurar uma. Então vai tomar iniciativas, vai de facto observar muito bem as pessoas, vai tentar atrair para si aquilo que sabem que é o que querem e que é aquilo que precisam para as suas vidas. Então há essa abertura também. E este lado líder que traz o Imperador, rebelde até ousado, faz com que estes nativos consigam captar as atenções esta semana. Em termos de trabalho, é uma energia muito forte, muito poderosa. Como eu disse, o Imperador volta-se muito para a matéria. Então estes nativos esta semana conseguem fazer dinheiro, conseguem realizar-se mais, conseguem desenvolver-se ao nível profissional e financeiro. Também porque conseguem muito bem planear, coordenar as tarefas, construir as coisas de uma forma muito empreendedora. Também porque vão dar nas vistas, os outros vão perceber que eles estão mais habilidosos, que estão mais atentos, estão mais empenhados. Então esse posicionamento também ajuda.
a quem está a trabalhar em equipa. Portanto, eles há esse reconhecimento externo em relação a eles que também os ajuda aí a galopar no crescimento e desenvolvimento profissional. É uma semana em que há concretizações, estes nativos conseguem de facto chegar mais longe. Em termos de saúde, estes nativos têm aqui como ponto sensível o estômago. É uma semana onde devem evitar cometer excessos alimentares ou excessos em vícios, beber muito café, beber muito álcool, essas coisas todas. Então devem equilibrar mais para que de facto consigam aqui não transtornar este órgão também muito importante que é o estômago. Tudo o que sejam também exercícios de relaxamento, situações que vos deixam mais calmos, a meditação, a yoga, a flexibilidade, ou às vezes só ir conversar com alguém que vocês gostam, que vos faz bem, também é muito positivo. Então, para os nativos de Caranguejo ou Câncer, carta de tarô, o Imperador e a energia da concretização. Seguimos agora para Leão. Leão tem a carta de tarô, o Cavaleiro de Copas, e o Cavaleiro de Copas vai trazer energia do romance. Esta semana estes nativos vão querer ver a vida assim um pouco mais cor-de-rosa, vão querer flexibilizar ou relativizar todas as situações. Então é um bocadinho aquela carta de andarem um pouco mais nas nuvens esta semana, o que é positivo. Também temos que às vezes sair daquela atitude mais responsável e sair um bocadinho da caixa. Esta semana estes nativos vão ter esse posicionamento, podem até andar um pouco mais distraídos, mais encantados com as causas amorosas ou com os sonhos pessoais que têm. Portanto, aproveitem para vivenciar isso, mas claro, sempre com os pés mais assentes na terra para que nada vos passe despercebido. Em termos de amor, em termos amorosos, quem está numa relação vai beneficiar a relação com uma atitude mais leve, menos possessiva, que às vezes é assim uma certa mania destes nativos, então vão estar mais descontraídos, vão ter também esse posicionamento de querer namorar mais, de querer romantizar mais a relação. Então esse romance numa relação já longa e duradoura vai trazer muito benefício, porque de facto às vezes cria-se uma estrutura, não é, do dia-a-dia, da rotina, que traz algum desgaste a relações mais longas, e esta será uma semana onde estes nativos vão trazer esse romance, vão trazer um pouco de sex appeal às suas relações, e isso será muito positivo. Quem não está numa relação vai tentar envolver-se numa, ou vai fazer convites, ou vai aceitar convites, e portanto vai estar mais receptivo às causas amorosas, vai também estar a sonhar um pouco mais alto, então é aqui que devem equilibrar, porque às vezes romancear muito, não é? Traz-nos aqui uma situação um pouco mais fantasiosa e ilusória, então aí é que devem ter algumas reservas e entrarem nas situações com um pouco mais de cautela e atenção. Em termos de trabalho, é o correr atrás dos sonhos, é o correr atrás das coisas que de facto nos dizem mais ao coração, ou então é vocês fazerem as vossas tarefas com essa sensação de que estão ao serviço delas, e então isso proporciona mais bem-estar interior e com certeza é sentido também no exterior. Então estes nativos estão mais suavizados esta semana, a levar as coisas de uma forma mais otimista, a acreditar mais que de facto tudo o que estão a fazer bem, e isso é muito positivo porque traz uma energia muito harmoniosa também ao seu ambiente de trabalho e permite que estes nativos consigam colocar tudo aquilo que são os seus sonhos ou as suas idealizações mais em prática. Então também vão trazer essa ação para aquilo que são coisas que entretanto pensaram e que gostam de fazer, e vocês vão poder fazer isso esta semana. Em termos de saúde, aqui o equilíbrio emocional é aquilo que deve preocupar-vos esta semana, então tudo o que vos traga esse desenvolvimento, essa compreensão das vossas emoções, saber como lidar com elas, portanto todas as terapias que envolvam esse lidar com as emoções serão muito positivas. O mundo da água, portanto o elemento água também é sempre favorável, então passeios perto da água ou eventualmente
tudo que sejam atividades que envolvam a água, hidroginástica, natação, etc., podem de facto ser muito positivas para os nativos de Leão esta semana. Então, para eles, carta de tarô, Cavaleiro de Copas e a energia do romance. Seguimos agora para Virgem. Virgem tem a carta de tarô, o Louco, e o Louco vai trazer a energia do impulso. Estes nativos sentem vontade também de sair aqui da caixinha, sentem vontade de fazer coisas diferentes, sentem vontade de trazer à sua vivência semanal algo mais jovial, mais descontraído, mais leve. Então, por que não fazê-lo? Não precisam de estar sempre a ser muito sérios, responsáveis. Claro que é preciso responsabilidade, mas esta é uma semana onde vocês podem abrir ou abdicar um bocadinho desse lado tão responsável e trazer alguma brincadeira à vossa semana, porque isso é positivo e é até bastante benéfico. Em termos amorosos, para quem está dentro de uma relação que já seja muito duradoura, atenção aqui a alguma falta de entrega ou de empenho na relação. Portanto, percebam se já entraram tanto nessa dinâmica de rotina que nem sabem muito bem como sair dela. Então prestem mais atenção à vossa relação, àquilo que querem da vossa relação, o que é que estão preparados para entregar ou se ainda querem entregar mais nessa relação. Então pode ser que às vezes surja esse impulso de quererem sair da rotina e da caixinha e às vezes confundam isso com o querer sair da relação. Então percebam melhor em que ponto é que estão e o que é que podem fazer ainda para trazer essa jovialidade, esse espírito brincalhão à vossa relação atual. Sejam ponderados, sejam sensatos dentro daquilo que é a vossa relação como casal. Quem não está numa relação também não vai querer muito essa questão do compromisso ou não vai estar muito à procura de um compromisso sério, porque de facto há esta eloquência nesta energia do querer aproveitar a vida, não é? De gozar um pouco mais a solteirice ou eventualmente de até se dedicarem a um flerte ou outro, mas sem quererem aprofundar muito isso. Então, se faz sentido para vocês essa vivência, soltem-se mais e façam aquilo que neste momento vocês sentem impulso para fazer. Sair da caixinha é uma coisa que vos vai fazer bem esta semana. Em termos de trabalho, estes nativos têm aqui também esse impulso por fazer novas atividades ou para se dedicarem a um novo negócio ou para adquirirem novas estratégias ou novas aprendizagens. Então também aqui é um impulso para algo novo e diferente, que não seja o habitual. Então abram-se a isso, façam de facto algo para agitar mais as águas, arrisquem. É uma semana de arriscar, porque quem não arrisca também não petisca. Claro que arriscando sempre sem negligenciar as vossas finanças, sem negligenciar as vossas responsabilidades, mas correndo aqui alguns riscos, desafiem-se mais esta semana. É uma carta boa para negociações com o estrangeiro, para viagens com o estrangeiro ou, de facto, para estabelecer aqui algum tipo de acordo ou negociação com empresas estrangeiras. Tudo o que são trabalhos temporários também devem ser aceitos com esta energia, porque são sempre abridores de portas, não é? São sempre coisas que nos vão ampliar o nosso futuro, então aproveitem as oportunidades que surgem. Em termos de saúde, aqui podem estar a ser um pouco negligentes convosco mesmos, então não se esqueçam de se cuidar mais. O autocuidado é essencial para adquirirmos mais poder pessoal, então mantenham mais atenção ao vosso corpo, à vossa alma, às vossas emoções, aos vossos pensamentos e também há aqui um ponto sensível fisicamente que são os joelhos, os pés e os tornozelos, então também cuidarem mais desta área será extremamente importante para os nativos de Virgem esta semana. Então para eles, carta de tarô, o louco e a energia do impulso. Agora vamos para Balança. Balança ou Libra. Estes nativos têm a carta de tarô, o As de Espadas, e o As de Espadas traz a energia da lucidez. Esta é uma energia boa para nós definirmos de uma forma mais racional a nossa vida,
de conseguirmos trazer uma capacidade forte de ação, de definição e de decisão. E estes nativos que às vezes teimam um bocadinho em andar ali muito tempo na indecisão, não é? Muito tempo a protelar situações, peço desculpa, situações, esta é uma semana onde vocês vão conseguir fazer isso e muito bem. Deem-me só um segundo para beber aqui um bocadinho de água, que já me está a secar a garganta. Então, como eu estava a dizer, esta energia de lucidez vai-vos dar a capacidade de vocês, então, tomarem decisões com mais firmeza, com mais determinação e com mais foco. Ao nível amoroso, quem está numa relação pode até ser a definição de uma ruptura numa relação. Então, se fizer eco na vossa realidade e estiverem numa relação que vos é conflituosa, tóxica, vocês percebem que de facto já nada há mais a fazer por ela, então é uma altura onde vocês vão ter a coragem e vão definir essa ruptura de uma forma completamente, digamos assim, vocês não vão voltar atrás na vossa decisão. Pode ser também dentro de uma situação onde há um conflito, onde há uma situação que não esteja bem, vocês a quererem esses diálogos francos, honestos, a trazerem esse poder de comunicar de uma forma muito assertiva para que a relação ainda possa funcionar. E é isso que vos vai ajudar, essa franqueza, essa capacidade de vocês quererem ou saberem muito bem para onde querem ir, o que querem manter e o que não querem manter. Isso vai ajudar-vos então a transformar a vossa relação, tornando-a mais positiva, tornando-a mais saudável. Então, uma semana forte que vos vai trazer aqui esse empoderamento ao nível das relações. Quem não está numa relação, eu diria que pode estar muito bem preparado para uma, porque essa capacidade de discernimento e lucidez também vos dá a noção daquilo que vocês querem incluir na vossa vida e daquilo que vocês não querem. E isso é extremamente positivo, porque dá-vos um posicionamento e vocês também acabam por não estar a atrair ninguém que não queiram ou que não cumpra, digamos assim, os requisitos que vocês querem ou preferem para a vossa vida amorosa. Em termos de trabalho, estes nativos têm aqui grande poder. Então, tudo o que são provas, desafios, concursos, situações que estejam a acontecer na vossa vida profissional, às vezes até conflitos entre chefias ou entre colegas e equipas, etc. Esta semana vocês têm uma grande capacidade de lidar com isso. Quase que vocês vão ter a capacidade de trabalhar sob stress, de chegarem lá e cumprirem os objetivos a ferro e fogo. Então é uma semana que vai trazer-vos vitória, ainda que a luta seja um pouco mais exigente, em que vocês sintam que caramba, têm que entregar tudo e mais alguma coisa, mas vocês conseguem, até porque a vossa mente está muito desperta, lá está lúcida, está com grande capacidade de discernimento. Isso vai fazer com que vocês consigam ver as coisas de uma forma muito rápida, então também têm a estratégia certa para utilizar naquele momento, têm a palavra certa para dizer naquele momento, e isso vai com certeza fazer-vos chegar mais longe. Acreditem nisso e tragam essa também a capacidade de comunicar de uma forma muito, muito sensata, muito franca para o vosso mundo do trabalho. Em termos de saúde, aqui fala mais sobre tudo aquilo que sejam tratamentos terapêuticos longos, que de facto vão definir aqui mais saúde para a vossa vida. Pode ser cirurgias, mas são cirurgias que vão de facto trazer a cura, vão trazer essa hipótese de vocês se sentirem com mais saúde esta semana. Então, quem estiver numa situação desse género, tem então aqui um indicador de que é positivo fazer cirurgia, de que é positivo estarem a fazer um tratamento terapêutico que seja longo, porque vai ter resultados positivos para vocês. Então, para os nativos de Balança ou Libra, carta de tarô As de Espadas e a energia da lucidez. Agora vamos para Escorpião. Escorpião tem a carta de tarô o Rei de Copas, e o Rei de Copas traz uma energia de tolerância.
O grande potencial destes nativos desta semana é, de facto, o seu equilíbrio emocional. A sua maturidade emocional vai fazê-los chegar mais longe esta semana, a vários níveis, ao nível amoroso, ao nível do trabalho. Estes nativos sabem muito bem como lidar com qualquer situação e diria até que os obstáculos que lhes vão aparecendo esta semana ou que possam aparecer esta semana serão levados muito mais como oportunidades do que como obstáculos. Então, ao nível amoroso, estes nativos têm essa compreensão forte de si mesmos, das suas emoções, portanto, do seu lado divino e do seu lado sombra, o que será extremamente importante para que dentro de uma relação a façam funcionar de uma forma mais saudável, mais compreensiva, mais sensata. Há também aqui a grande vontade de estarem de uma forma mais cúmplice, mais dedicada, mais intimista dentro de uma relação. Então vão sentir esse aprofundar das relações de uma forma forte, de uma forma como estes nativos gostam mesmo de ter, que é quase que aquela ligação espiritual entre os seus parceiros. Então isso será de facto muito favorável para os relacionamentos atuais, para alguém que esteja a começar ou para alguém que queira começar e queira ter uma relação, é benéfico porque estes nativos também sabem muito bem o que é que querem para a sua vida amorosa, trazem esse equilíbrio interior para a conexão com os outros, então provavelmente também vão atrair as pessoas certas, vão trazer esse lado mais amoroso, mais afetuoso, portanto abraçar mais, beijar mais, estar mais próximo fisicamente, emocionalmente, ter essa conexão emocional é algo que estes nativos prezam muito esta semana. Em termos de trabalho, estes nativos vão muito ajudar os outros, vão estar ao serviço daquilo que são as suas atividades, daquilo que são os seus negócios, então vão estar também com uma postura muito equilibrada aqui no mundo financeiro, então também vão equilibrar muito bem ganhos, vão equilibrar muito bem os gastos, vão ter essa maturidade emocional a ser trazida para o trabalho, portanto se trabalharem em equipa também serão os grandes mediadores de conflitos, porque eles são tolerantes, são compreensivos, mas também sabem liderar, então há aqui uma liderança democrática a acontecer esta semana que vai favorecer muito as relações laborais e financeiras dos nativos de Escorpião esta semana. Em termos de saúde, eu diria que é todo este posicionamento de equilíbrio emocional que vai trazer equilíbrio para os órgãos físicos, não é? E que vai, de facto, ter aqui vantagem sobre a saúde destes nativos. Então é uma semana que se vão sentir até mais saudáveis, mais equilibrados e devem manter isso com tudo o que sejam terapias que vos ajudem a equilibrar emocionalmente, que de facto tragam desenvolvimento pessoal, desenvolvimento interno, tudo o que se ligue também ao mundo da água é mais benéfico para os nativos de Escorpião esta semana. Então para eles, carta tarô Rei de Copas e a energia da tolerância. Seguimos agora para Sagitário e Sagitário tem a carta de tarô a Morte e a Morte vai trazer energia da transformação. Então esta é uma semana em que de facto devem olhar mais atentamente para tudo aquilo que nas vossas vidas já não faça sentido, para tudo aquilo que já é perturbador, já é bloqueador. Então é uma semana de cortes e rupturas. Portanto, a mudança é isso, é vocês perceberem que a mudança será muito mais feita dentro de vocês do que fora de vocês. Bom, se vocês também não derem uma ajudinha nessa mudança, algo lá fora perturba-se para que essa mudança aconteça. Então, quando nós estamos nesse posicionamento de não querer alterar alguma coisa que já não nos é benéfica, o universo é extremamente poderoso e ajuda-nos nesse caminho. Então esta é uma semana em que vocês vão sentir isso. Dentro do mundo relacional, quem está numa relação vai perceber que essa transformação tem que ser feita. Há qualquer coisa que pode estar instável, há qualquer coisa que precisa de ser modificada. Então é uma boa semana para vocês olharem mais isso, perceberem o que é que ainda podem fazer dentro de uma relação para que ela possa evoluir, às vezes até começar do zero, reconstruí-la, mas de uma outra forma. Pode ser que vocês tenham hábitos, comportamentos, ou os vossos parceiros ou parceiras tenham hábitos ou comportamentos
que não estão a ser benéficos para a relação. Então tenham a coragem de olhar isso com olhos de ver e fazer as transformações necessárias. Pode ser eventualmente a decisão de que de facto já não vale a pena estar ali, então tenham a coragem para seguir em frente. Às vezes é um ato de amor connosco próprios e também com os outros, largar e desapegar de situações que já não são ou não fazem sentido. Quem não está numa relação, bom, eu diria que se pode preparar emocionalmente para ter uma. Então há esse processo interior de transformação para reconexão. Então estes nativos podem estar aqui a sentir que é hora de mudarem algo e essa hora de mudar algo pode de facto trazer-vos alguém para a vossa vida amorosa. Em termos de trabalho, estes nativos também percebem aqui, pode ser vocês estarem saturados de um trabalho, de uma atividade, pode ser também vocês a quererem mais para as vossas vidas e têm todo o direito, então percebam de facto se também não está na hora de vocês darem um passo em frente. Pode ser às vezes reavaliação das estratégias que estão a utilizar para ganhar dinheiro, não é? Para trazer aqui um impulso diferente à vossa vida financeira. Pode ser que vocês tenham percebido que aquilo que fizeram até então não está a resultar muito bem e vocês esta semana então têm que reformular, têm que renovar, têm que restaurar, digamos assim, a vossa vida financeira. Então tenham a coragem para fazer essas mudanças, saiam da vossa zona de conforto, desafiem-se mais, não tenham tanto medo de se transformarem. A transformação sempre traz aqui algo muito benéfico, então é a altura de aprenderem com isso. Em termos de saúde, estes nativos podem estar aqui a ser afetados por infecções parasitas ou de facto esta é uma semana que indica muito que vocês devem adquirir hábitos de vida mais saudáveis. Portanto, é bom terem um estilo de vida mais saudável. O que é isso? É repousarem a horas, é de facto terem aqui uma alimentação que seja mais saudável, é vocês estarem mais em contacto com a natureza, é vocês ouvirem-se mais. Portanto, tudo aquilo que vos seja prejudicial tem que ser cortado esta semana, então tenham coragem para o fazer, mudem tudo aquilo que não é bom nas vossas vidas. Vamos lá. Então, para os nativos de Sagitário, carta de tarô, a morte e a energia da transformação. E vamos então agora para Capricórnio. Capricórnio tem a carta de tarô, o mago, e o mago traz a energia da força de vontade. Então esta é aquela energia onde nós dizemos a nós mesmos, se eu quero, eu posso, então eu consigo. Essa é a energia que estes nativos vão conter esta semana. É também uma energia que dá lugar a novidades, a abertura de caminhos, logo que estes nativos queiram e sejam determinados naquilo que são os seus desejos e as suas vontades. Podem correr o risco, e fica já aqui esse aviso, de que de facto, se não se conectarem mais com a vossa força de vontade, vocês podem divagar aqui um bocadinho. Então agarrem na força de vontade e façam algo com ela, porque às vezes nós somos um pouco mais evasivos. Vem aquele impulso de fazer as coisas, mas relaxamos um bocadinho e nada acontece. Então há um aviso com esta carta disso, que vocês estão com as competências certas para avançarem em algo na vossa vida, para vocês começarem ou iniciarem algo na vossa vida. Então ativem essa força de vontade, mas sejam também mais disciplinados, sejam também mais focados nela para que consigam chegar mais longe. Ao nível amoroso, dentro de uma relação, há essa noção de que é preciso aprofundar mais a relação, de exercer aqui um empenho maior, uma dedicação maior para que a relação seja mais duradoura, não é? Que se alongue no tempo. Então vocês vão investir mais ou devem investir mais nesse empenho e nessa dedicação. Se de facto a vossa relação tem estado aí na superficialidade e parece que não avança, vocês estão no vai e não vai, este é um bom indicador de que vocês devem dar tudo para que as coisas se aprofundem, para que as coisas cheguem mais longe. Quem não está numa relação, eu posso estar aí num flerte, num namorico, etc. Percebam também se vocês às vezes não estão muito no blá blá blá, eu faço, aconteço, mas
não fazem nada, nem acontece nada. Então é uma semana de vocês investirem mais nas vossas iniciativas amorosas, de vocês se entregarem mais, de vocês fazerem algo que de facto traga aqui mais estabilidade, mais segurança para uma relação. Então, se querem de facto algo mais com a pessoa que estão a conhecer, ou se querem de facto uma relação, há que fazerem a vossa parte, há que de facto trazer essa dedicação e empenho para uma relação. Em termos de trabalho, é uma forte competência para agir que estes nativos vão ter. Então esta energia de força de vontade também nos permite mais realização, nos permite mais retorno financeiro e profissional. Vocês estão com grande habilidade mental, grande habilidade emocional e espiritual, então também conseguem de facto trazer aqui essa manifestação na matéria daquilo que são as vossas ideias. O porém desta energia é que de facto ela é muito criativa, ela é de facto muito realizadora, mas é um tanto ou quanto dispersa. Então é importante que vocês exercitem a autodisciplina, que vocês sejam mais metódicos, então façam um plano, estabeleçam objetivos e metas concretas para atingir até ao final da semana, porque isso vai fazer com que vocês supervisionem esta energia da força de vontade e a canalizem para realizar concretamente algo. Então esse vai ser o vosso esforço, a vossa dedicação esta semana. Não divagarem e concretizarem mesmo as vossas ideias e os vossos ideais. Em termos de saúde, estes nativos têm aqui como ponto sensível os ouvidos, o nariz e a garganta. Portanto, aqui o sistema respiratório, alergias, esse tipo de situações pode estar a acontecer esta semana. Trabalharem mais a vossa energia será interessante porque também vai-vos ajudar a controlar mais os aspectos físicos, então alinhar chakras, reiki, tudo isso é muito positivo para nos ajudar então a ter ainda mais força de vontade e equilibrar toda a nossa energia e também estarem atentos sobretudo às diferenças de temperatura. Então, para os nativos de Capricórnio, carta de tarô, mago e energia da força de vontade. Bora lá ter uma semana carregadinha de boa energia. Então, para a semana nós voltamos e até lá envio-vos eu um abraço carregadinho de boa energia.